Você trabalhou por um tempo, resolve juntar um dinheiro para ir num hotel muito bom nas montanhas, esses hotel top. Vai até lá, de repente, dá uma nevasca. Ninguém entra e ninguém sai, porque a neve cobriu todas as entradas. Começa a falhar a luz, não consegue ter comunicação com o mundo de fora. E de repente uma mulher some. O que você faria? E essa é a história do livro O Sanatório, de Sarah Pearson. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Além da Leitura. Essa história narra a vida de Ellen Warner. Como vocês já sabem, não vamos dar spoilers importantes para que não estrague a leitura. Mas esse livro conta a história de Ellen Warner, que diante de diversos problemas resolve ir para um hotel nas montanhas suíças. Esse hotel é só possível chegar por um trem, um hotel isolado nas montanhas. Ela resolve dar uma descansada, vai encontrar um familiar dela. Ellen trabalha como policial e o objetivo era justamente descansar. Ellen tinha muitos problemas, ela queria descansar, passar um tempo, tentar se reencontrar, principalmente com o seu irmão. Mas aí acontece aquela nevasca e já começa a dar problema. Pensa, bem na minha vez, né? Juntei uma grana toda, cheguei aqui, já começa a dar problema de luz, ninguém entra, ninguém sai. Os hóspedes todos começam a ficar preocupados e de repente uma mulher desaparece. E aí o medo se instaura. Esse livro escrito por Sarah Pearson, que inclusive foi o primeiro livro dela em 2021, e a Ellen, como investigadora, já não consegue mais separar aquele tempo de trabalho dela que ela tinha com esse período de descanso. De repente ela começa a investigar, ela quer descobrir o que está acontecendo. Imagine, uma mulher desapareceu, não conseguimos entrar, não conseguimos sair, e as pessoas que estão aqui, os hóspedes, elas não são amigas entre si. Então todo mundo começa a agir estranho. E agora, quem é essa pessoa? Quem é aquela pessoa? Será que está mentindo? E então as pessoas começam a ficar meio paranoicas. E isso tudo somado à nevasca que está acontecendo fora e o fato de ninguém poder entrar e sair. Então a Ellen, mesmo lidando com os seus problemas, com os seus traumas, que ela tentou fugir enquanto viajava, ela precisa ajudar a descobrir o que está acontecendo. Esse livro já virou um best-seller assim que foi publicado em 2021. Inclusive na capa diz: você não vai querer ir embora até não ter mais como sair. Para quem está se interessando pelo livro, link na descrição. E o nome do livro, para a gente lembrar, é O Sanatório. Então, durante o processo de investigação, mais detalhes são acrescentados na história, porque não era simplesmente um hotel reformado, foi um sanatório. E diversas coisas que estavam escondidas atrás dessa reforma começam a ser identificadas, enquanto outras pessoas começam a desaparecer. E ninguém sabe em quem confiar, porque ninguém se conhece. Então, embaixo de toda uma camada de suspense, o livro explora toda uma questão de traumas não resolvidos, questões psicológicas e o impacto que o isolamento provoca. Inclusive, nessa questão de isolamento, nós trabalhamos já num livro chamado Cyberstorm, card está aqui em cima. E diante de várias reviravoltas, a gente vai conhecendo várias características das outras pessoas que estavam lá, conhecemos melhor o seu familiar, o familiar de Ellen Warner, que também estava lá, e como que a Ellen lida com isso tudo. Se você está gostando desse tipo de análise, dá um like e se inscreve no canal para dar uma fortalecida. Então, dentro desse suspense, desse mistério, inclusive a história, a escritora, ela é até comparada um pouco como Agatha Christie. E toda essa questão de estarmos presos junto com a Ellen nesse hotel que antigamente era um sanatório, nós começamos a perceber que parece como se fosse um experimento psicológico. Porque ali, sem saída, sem distrações, as máscaras caem, as pessoas começam a agir como elas realmente são. A tensão aumenta. Então há todo o medo. Imagine, tem uma pessoa desaparecida. Como é que eu vou ficar de boa aqui aproveitando o hotel? Se eu não consigo sair daqui, ninguém consegue entrar, não conseguimos chamar a polícia e uma mulher desapareceu. E no andar da história, mais pessoas vão desaparecendo e cada vez mais o medo. Assim como essa questão dos traumas pessoais, se a gente não resolve, eles voltam. Seja através de comportamento, seja através até de um pouco de neurose. E fazendo uma comparação, o prédio do hotel
ele foi reformado, mas a história daquele sanatório continua ali. É um livro de mais ou menos 480, 500 páginas, é uma boa leitura, cheio de suspense, cheio de reviravoltas. Inclusive, é um daqueles livros que acontecem em situações que a gente pensa assim, não acredito. Não acredito. Então provoca aquele desconforto e aquela surpresa ao mesmo tempo. Então é isso, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.